Crise internacional. Israel ataca a região de Gaza e destrói prédio de 13 andares que abrigava escritório do Hamas. Após país sofrer ataques, primeiro-ministro israelense diz que os inimigos irão pagar caro pela agressão. Brasil decide vetar AstraZeneca para grávidas com comorbidades. Coronavac e Pfizer continuam liberadas. CPI da pandemia recebe o presidente da Anvisa, que explica a não aprovação da Sputnik V no Brasil. Senado aprova a iniciativa que torna permanente o projeto de socorro às empresas. Alta no preço dos remédios influencia a inflação oficial de abril. Tóquio 2021, governo brasileiro anuncia plano de vacinação para atletas olímpicos. E você vai conhecer mais do ensino híbrido, modalidade em alta que mescla aulas presenciais e remotas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Seguindo a agenda de depoimentos, a CPI da pandemia ouviu nesta terça-feira o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que defendeu o uso de máscara e distanciamento social. Ele também explicou a razão da vacina Sputnik V ainda não ter sido aprovada no Brasil. Num depoimento à CPI da pandemia, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, defendeu a autonomia do órgão, disse que a Anvisa é uma agência de Estado e não de governo e que nunca houve pressão para aprovar ou rejeitar vacinas. Explicou, por fim, que todas as decisões da Anvisa são técnicas. Quando a agência sofre acusações de que se comportou seguindo essa ou aquela orientação política, revela um natural desconhecimento da atuação dessa mesma agência. Seria preciso um poder de convencimento sobrenatural para que toda uma coletividade de técnicos se flexionasse ao desejo de quem quer que seja. Os senadores questionaram a reprovação da Sputnik V e argumentaram que o imunizante foi autorizado em vários países, mas não no Brasil. Barra Torres explicou que a vacina foi submetida às mesmas regras impostas aos 5 imunizantes já aprovados no Brasil, mas não atendeu aos requisitos. Nenhum desses países, tirando México e Argentina, possuem estrutura regulatória madura, sênior, com toda a certificação que as grandes agências mundiais, inclusive a Anvisa, possuem. Da Argentina vem uma informação que é bastante relevante, nós temos que ter muita atenção. Pois não. É que na Argentina, a vacina Sputnik V, ela comparece com um percentual de 57% da vacinação. 57%. Entretanto, dos eventos adversos apontados, e aí, veja bem, não estou falando de evento adverso grave, eventos adversos no geral, ela comparece com 92%. Então, na questão dos países, que é tão falado, poxa, mas está aprovado em tantos países. O número não é esse. Pode até estar aprovado, mas que esteja utilizando a vacina na data da nossa decisão, 23 disseram que não tinham utilizado. O diretor-presidente da Anvisa reconheceu que o Brasil tem dificuldades na compra do insumo farmacêutico ativo, o IFA, da China e da Índia, e disse que esses dois países representam mais da metade da produção mundial de medicamentos. Durante o depoimento à CPI da pandemia, Barra Torres defendeu a ciência, o uso de máscara e o distanciamento social. Destarte a amizade que tenho pelo presidente, a conduta do presidente difere da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Na última live que participei com o presidente, inclusive, permaneci o tempo todo de máscara, o que causou até uma certa estranheza por parte de alguns integrantes da imprensa, a ponto de comentarem isso até com referência elogiosa. Então, são formas diferentes, de pessoas diferentes. Sobre a participação de estados e municípios na apuração da CPI da pandemia, o presidente Omar Aziz disse que muitos dos que receberam a solicitação do Senado pediram mais tempo para detalhar os gastos com a pandemia. Todos os requerimentos de informação têm prazo máximo de 5 dias para resposta, mas os senadores têm sido compreensivos no sentido de aguardar a descrição dos recursos,
pois entendem que são muitas informações em pouco tempo. Amanhã, Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, será ouvido. A expectativa é que ele fale sobre o atraso na compra de vacinas e campanhas publicitárias realizadas pelo governo durante a pandemia. E eu acredito que amanhã também a gente vai elucidar essa questão de vacina, se o governo demorou ou não com relação à aquisição dessas vacinas, né? Na quinta-feira, o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, falará com os senadores. O depoimento, na condição de testemunha, deve esclarecer detalhes sobre a compra de vacinas. Murilo deverá explicar em que condições a oferta foi feita e por que houve rejeição de 70 milhões de doses de vacina da Pfizer pelo Ministério da Saúde. Na semana que vem, também serão ouvidos o ex-ministro Ernesto Araújo e a médica Maíra Pinheiro. Na seguinte, é a vez dos representantes das farmacêuticas Butantan, Fiocruz e União Química. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também deve voltar a depor. Entre os novos requerimentos de oitivas apresentados pelos senadores no começo desta semana, estão os pedidos para que Queiroga explique portaria do Ministério da Saúde que prevê tomada de contas especial para estados e municípios que receberam dinheiro da União durante a pandemia. Também foi requerido que Pazuello apresente o resultado do exame para a detecção do coronavírus. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ainda será ouvido pelos senadores. O depoimento está marcado para o dia 19. Inicialmente, a oitiva seria no dia 5, mas Pazuello informou que teve contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19, por isso, não poderia participar presencialmente naquela data. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou hoje que entregou ao Supremo Tribunal Federal a lista dos documentos que faltam para que possa fazer uma análise do pedido feito pelo Estado do Maranhão para importar doses da vacina Sputnik V. A agência atendeu a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que ontem deu prazo de 48 horas para o órgão informar quais documentos faltavam para análise. Seguimos com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 115 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 11 de maio, o Brasil aplicou 55.631.200 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Instituto Butantan quer negociar com o Ministério da Saúde a venda para o governo federal da Butanvac, outra vacina produzida pelo Instituto, mas ainda em fase de testes. Segundo o governo de São Paulo, o imunizante ficará pronto para uso em setembro e a ideia seria ter uma alternativa, já que ela não depende do ingrediente farmacêutico ativo da China para a produção. O imunizante ainda depende de autorizações da Anvisa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje a liberação de 909 milhões de reais para o combate à pandemia, que serão distribuídos para as prefeituras de todo o país. O ministro disse que a capacidade de vacinação do Brasil é de 2.400.000 doses por dia e reiterou que o governo federal liberou a compra de 100 milhões de doses do imunizante da Pfizer. 30 milhões deverão chegar até o final de setembro e os outros 70 até dezembro. São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram a suspensão da imunização de gestantes com a vacina AstraZeneca. A recomendação veio da Anvisa após o evento adverso que está sendo investigado pelo Ministério da Saúde. O Brasil anunciou nesta terça-feira restrições sobre a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca. Mais de uma dezena de estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, decidiram suspender por precaução a aplicação desse imunizante em gestantes e puérperas. A medida segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária após um evento adverso que está sendo investigado pelo Ministério da Saúde. A Anvisa recomendou na noite de segunda-feira a suspensão imediata do uso da vacina em gestantes e argumentou que a aplicação neste grupo não está prevista na bula do medicamento. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério está investigando a morte de uma mulher no Rio de Janeiro que foi vacinada com a droga. Questionadas pela AFP, as autoridades não confirmaram esta informação. O Brasil está imunizando grande parte da população com a vacina Coronavac,
produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Em menor quantidade também é administrada a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, fabricada localmente pela Fundação Oswaldo Cruz. Recentemente passou a inocular nas capitais com algumas doses importadas da Pfizer-BioNTech. No fim do dia, o Ministério da Saúde confirmou em entrevista coletiva que a vacinação de grávidas e de mães que acabaram de dar à luz no Brasil contra a Covid será restrita somente às mulheres com comorbidades e elas devem receber apenas as vacinas Coronavac e Pfizer. A determinação vale até que sejam concluídas as análises depois de uma morte de uma gestante de 35 anos por causa de um acidente vascular cerebral e que pode ter ligação com o uso da vacina AstraZeneca. Orienta-se ainda a interrupção temporária da vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades. Então, nós voltamos a trabalhar com gestantes e puérperas com comorbidades. Nesse momento, de acordo com o cenário epidemiológico, decide-se por isso. À luz de novas evidências, à luz de verificação de novos cenários epidemiológicos que possam ocorrer, essa orientação ela pode ser modificada. A vacinação de gestantes com comorbidades, ela deve prosseguir com as vacinas COVID que estão em uso no país, visto que o perfil de risco-benefício da vacinação nesse grupo é altamente favorável. Então, nós suspendemos a AstraZeneca nesse grupo, mas a gente mantém a vacinação tanto com a vacina Sinovac quanto com a vacina Pfizer. O óbito ainda está em investigação e, segundo o governo federal, ainda não está comprovado que a vacinação tenha causado a complicação na gestante. E ainda falando sobre a vacina da AstraZeneca, a União Europeia recorreu à justiça belga para forçar o laboratório a entregar, antes do fim de junho, 90 milhões de doses de sua vacina anti-Covid, que ainda não foram distribuídas no primeiro trimestre. A disputa por vacinas foi parar na justiça. A AstraZeneca havia se comprometido a entregar 120 milhões de doses nos 3 primeiros meses do ano. A Comissão Europeia alega que a empresa não cumpriu os contratos firmados entre as partes. Neles, a AstraZeneca se comprometeu a entregar 300 milhões de doses de sua vacina anti-Covid no primeiro semestre deste ano. Desde o início da polêmica, a farmacêutica argumenta que, pelos contratos, é obrigada apenas a fornecer melhor esforço razoável para atingir esses objetivos. O laboratório anglo-sueco também alega que enfrentou problemas no processo de fabricação de sua vacina e que também, por motivos contratuais, se nega a entregar à União Europeia vacinas produzidas em suas fábricas instaladas no Reino Unido. Das 120 milhões de doses negociadas no primeiro trimestre, a AstraZeneca entregou apenas 30 milhões. Para o segundo trimestre, período em que deveria distribuir 180 milhões de doses, se comprometeu com apenas 70 milhões. Esta situação coloca ainda mais pressão sobre a AstraZeneca, depois que estudos sugeriram um vínculo entre sua vacina e coágulos sanguíneos em casos extremamente raros. Depois que a Agência Europeia de Medicamentos declarou que os benefícios da vacina superavam os riscos, a Comissão Europeia manteve o imunizante como um dos 4 oferecidos aos Estados-membros. Vários países da União Europeia restringiram estas vacinas para pessoas mais velhas, em geral com mais de 55 anos, enquanto a Dinamarca as abandonou por completo. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1 bilhão e 320 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue na liderança e chega perto dos 333 milhões de doses aplicadas. Em seguida, os Estados Unidos ultrapassaram os 261 milhões e meio. Na terceira posição, com mais de 171 milhões, aparece a Índia. O Brasil está na 4ª colocação e hoje acumula mais de 55 milhões e meio de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5 mais, o Reino Unido, que acumula pouco mais de 53 milhões de doses até agora.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a aquisição de 4,5 milhões de medicamentos do chamado kit intubação, usado em pacientes que desenvolveram formas graves da Covid-19. Segundo o ministro, os insumos foram comprados com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, vinculada à Organização Mundial da Saúde, ao custo de 17 milhões de dólares. E veja a seguir: Israel ataca a região de Gaza e destrói prédio que abrigava escritório do Hamas. E ainda, alta no preço dos remédios influencia a inflação oficial de abril. Um prédio residencial de 13 andares na faixa de Gaza desabou na noite desta terça-feira depois de ter sido atingido por um ataque aéreo israelense, segundo testemunhas. A torre abrigava um escritório usado pela liderança política do Hamas, grupo islâmico que governa Gaza. As hostilidades entre Israel e o Hamas ficaram ainda maiores nesta terça-feira, aumentando o número de mortos em 2 dias para 32 palestinos e 3 pessoas em Israel, que realizou vários ataques aéreos em Gaza e o grupo militante disparando foguetes contra Tel Aviv. Um edifício residencial de 13 andares em Gaza desabou depois de ser atingido por um ataque aéreo israelense, um dos centenas que Israel disse ter realizado contra alvos do Hamas. Foram as trocas aéreas mais intensas desde a Guerra de Gaza em 2014 e geraram preocupação internacional de que a situação poderia sair de controle. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que o Hamas pagará um alto preço por sua agressão. Nós estamos no auge de uma campanha. Desde ontem, as forças de defesa de Israel têm executado centenas de ataques contra o Hamas e o Jihad Islâmico em Gaza. Nosso alvo são os comandantes dos militantes. Nós batemos muitas de suas metas de qualidade. Em uma reunião foi decidido que tanto o poder dos ataques quanto a frequência serão aumentados. O Hamas receberá golpes inesperados, disse Netanyahu. Israel enviou 80 jatos para bombardear Gaza nesta terça-feira e posicionou tanques na fronteira enquanto foguetes atingiam cidades israelenses pelo 2º dia seguido, aprofundando um conflito que já deixou pelo menos 28 pessoas mortas do lado palestino e 2 vítimas fatais do lado israelense. Em resposta ao ataque que levou ao desabamento do prédio, o Hamas afirmou ter disparado mais de 130 foguetes contra Tel Aviv. Esta é a crise mais séria entre Israel e facções armadas de Gaza desde 2019 e foi desencadeada por confrontos entre palestinos e a polícia israelense na mesquita de Al-Aqsa, ocorridos na última segunda-feira. Após o aumento da tensão em Gaza, os Estados Unidos pediram para Israel e palestinos cessarem os ataques para evitar a morte de civis. O país considerou lamentável os ataques aéreos no Estado hebreu em resposta ao lançamento de foguetes de Gaza. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, falou que o governo americano entrou em contato com autoridades palestinas e israelenses para tratar da questão. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em queda em dia de fraqueza da moeda norte-americana no exterior por leituras de mais inflação nos Estados Unidos. Os agentes também avaliaram a ata da reunião do Copom, que levou a Selic a 13,5% na semana passada, e os dados de inflação de abril do Brasil. A moeda norte-americana caiu 0,12% e encerrou o dia cotada a R$ 5,222 na venda. O Senado aprovou hoje uma nova rodada do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que passará a ser permanente. O primeiro aporte deverá ser de R$ 5 bilhões. O texto segue agora para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo PRONAMP substitui o programa criado no ano passado, que direcionou 37 bilhões e meio de reais para socorrer empresários em dificuldade. O programa é destinado a microempresas, com faturamento de até R$ 360 mil por ano, e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4 milhões e 800 mil. As menores empresas conseguem até R$ 108 mil emprestados,
e as maiores, 1.400.000. Mas tem uma diferença esse ano. As taxas aumentaram. Em 2020, quem pegou o dinheiro emprestado pagava a taxa Selic, que estava em 2% ao ano, mas juros de 1,25% ao ano. Nesta versão, a Selic está em 13,5%. E o Ministério da Economia ainda vai definir a taxa de juros, que poderá ser de até 6% ao ano. O projeto aprovado também permite a prorrogação dos pagamentos das parcelas vencidas e a vencer de empréstimos concedidos no ano passado. As empresas poderão pedir o adiantamento de até 12 meses. A alta nos preços dos remédios influenciou na inflação oficial de abril. Apesar disso, ficou bem abaixo do IPCA registrado em março. Puxada pela alta nos preços dos medicamentos, a inflação oficial de abril registrou alta de 0,31%. Mas, segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo perdeu ritmo em relação a março, quando o aumento havia sido de 0,93%. Nos primeiros 4 meses desse ano, o índice acumula alta de 2,37%. E apesar da desaceleração, nos últimos 12 meses o acumulado chegou a 6,76%, ficando acima do centro da meta do governo para 2021, que é de 3,75%. De acordo com o IBGE, o reajuste nos valores dos produtos farmacêuticos contribuiu em quase 1% no índice geral. No dia 1º de abril, foi autorizado o reajuste de até 10,08% no preço dos medicamentos, dependendo da classe terapêutica. A maior variação no item veio dos remédios anti-infecciosos e antibióticos, com alta de 5,20%. A segunda maior contribuição veio de alimentação e bebidas, com alta de 0,40%, com forte influência das carnes, que subiram 1%. Uma boa notícia para o mês veio do grupo dos transportes, que teve uma pequena variação negativa, influenciada principalmente pela queda nos preços dos combustíveis. Após 10 meses consecutivos de alta, a gasolina recuou 0,44% em abril, mas a redução mais intensa no grupo veio do etanol, com baixa de 4,93%. E veja a seguir os números e atualizações da pandemia no mundo. E veja também, governo brasileiro anuncia plano de vacinação para atletas olímpicos. Nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais 2.311 mortes por Covid-19 e mais 702.600 novos casos no mesmo período. O mundo contabiliza 159.237.533 pessoas contaminadas por Covid-19 e 3.299.363 que não sobreviveram. Os Estados Unidos são líderes absolutos da doença no mundo, com 32.765.633 casos confirmados e um total de 582.635 mortes. A Índia, segundo o país mais afetado por contaminação no mundo, tem mais de 22.992.000 contaminados. O Brasil registra 15.282.705 pessoas que testaram positivo para a Covid e 425.504 que não resistiram. A França rompeu a barreira dos 5.861.000 casos da doença. E a Turquia passou dos 5.059.000 diagnósticos desde o início do surto no país. E no Paraguai, onde em 2020 a pandemia parecia relativamente controlada, o sistema de saúde está lotado. Pacientes enfrentaram filas e falta de leitos de oxigênio. A aceleração dos casos no país tem provocado colapso nos hospitais. Muitos pacientes são atendidos com oxigênio e soros em cadeiras ou macas posicionadas nos corredores. O sistema de saúde no Paraguai inclui os serviços de seguridade social acessados por cerca de 20% da população graças ao emprego formal, além de centros de atendimento público utilizados por 60% dos paraguaios.
Com pouco mais de 7 milhões de habitantes, o Paraguai registra quase 300 mil casos e mais de 7 mil mortes por Covid-19. A campanha de vacinação, no entanto, caminha a passos lentos. O governo culpa o não cumprimento de prazos pelo sistema COVAX e contratos abusivos impostos por fornecedores privados. Com a piora da situação sanitária, muitos têm que recorrer ao sistema particular e contrair dívidas. A Rainha Elizabeth II apresentou nesta terça-feira o Programa de Recuperação Nacional do primeiro-ministro Boris Johnson. Este foi o primeiro compromisso oficial da monarca após a morte do marido há pouco mais de um mês. A rainha inaugurou uma nova sessão parlamentar e apresentou o Programa de Recuperação Nacional da pandemia do primeiro-ministro Boris Johnson, que ganhou força após as eleições locais. My government's priority is to deliver A prioridade do meu governo é conseguir uma recuperação nacional da pandemia que faça o Reino Unido mais forte, mais saudável e mais próspero do que antes. Para isso, o meu governo vai aumentar as oportunidades em todas as partes do Reino Unido, apoiando empregos, negócios e crescimento econômico e abordando o impacto da pandemia nos serviços públicos. A cerimônia foi reduzida devido à crise sanitária. A soberana de 95 anos chegou de automóvel ao invés da tradicional carruagem e o desfile real foi cortado. Como determinava a tradição, Elizabeth leu um discurso escrito pelo executivo para apresentar os planos para o próximo ano. As medidas incluem destinar mais recursos para o sistema público de saúde, como financiamento adicional, novas tecnologias e programa contra a obesidade e os problemas de saúde mental. O governo também pretende estimular as pesquisas e continuar ajudando as empresas asfixiadas por meses de restrições. Outras iniciativas pretendem combater o racismo e estabelecer metas sobre a emissão de gases do efeito estufa. Pelo menos 8 crianças morreram hoje em um tiroteio em uma escola na cidade russa de Kazan. Um suspeito foi ferido no local e um outro foi detido. As agências de notícias Interfax e RIA Novosti informaram que um dos atiradores foi morto aparentemente em uma ação das forças de segurança e o outro foi detido. De acordo com os serviços de emergência, pelo menos um professor e vários estudantes morreram no ataque. A agência TASS informou que 10 pessoas ficaram feridas e 4 foram hospitalizadas. As autoridades afirmaram que o suspeito detido é um morador local de 19 anos de idade. O Comitê de Investigação da República do Tartaristão abriu um processo criminal sobre o ataque que deixou vários mortos, incluindo crianças. Dentro da legislação criminal que estabelece a responsabilidade pelo assassinato de 2 ou mais pessoas, de forma que coloque o público em risco. Uma testemunha afirmou que houve uma explosão dentro da escola e era possível ver muita fumaça. Uma professora também disse ter escutado uma explosão e em seguida teve início o tiroteio. O centro de ensino foi isolado por policiais e bombeiros. Por precaução, as medidas de segurança foram reforçadas em escolas da região. E o governo brasileiro aceitou as doações do Comitê Olímpico Internacional e iniciará nesta quarta-feira a vacinação dos atletas que participarão dos Jogos em Tóquio. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que pretende vacinar 1.814 atletas olímpicos e paralímpicos, jornalistas e oficiais técnicos credenciados da delegação brasileira para as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, previstas para o mês de julho. Nós vamos usar a Pfizer porque é uma vacina que já está aprovada em todos os países e não vai haver qualquer tipo de óbice para os nossos atletas, além de que essa vacina tem um prazo curto, né, entre a primeira dose e a segunda dose, de tal sorte que vai promover a imunização dos atletas e eles poderão representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. O anúncio da imunização foi feito em coletiva de imprensa na sede do Ministério da Saúde. O titular da pasta, Marcelo Queiroga, disse que 4.050 doses foram doadas pela Pfizer e 8.000 pela Sinovac e que não haverá interferência no Plano Nacional de Imunização. A ação do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Cidadania, através da Secretaria de Esportes, fez com que obtivéssemos doses de vacinas para que
fossem colocadas no Programa Nacional de Imunização, sem comprometer o transcurso do Programa Nacional de Imunização, sem subtrair doses, muito pelo contrário, adicionando doses e promovendo a imunização da nossa delegação olímpica. Segundo o Ministério, a vacinação ocorrerá no Distrito Federal, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E a seguir, os ensinamentos bíblicos com o missionário R.R. Soares. E você vai conhecer mais do ensino híbrido, modalidade que mescla aulas presenciais e remotas. Pesquisadoras da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, descobriram uma substância, eu gosto dessa substância, viu? Que poderá ser usada no controle de infecções bacterianas. A erva estudada pelas pesquisadoras é bastante usada como tempero, principalmente em pizzas. Foi analisando o orégano que elas descobriram uma propriedade capaz de bloquear a multiplicação de diversas bactérias. Essa é uma descoberta importante, tanto para a ciência quanto para a saúde, pois trata-se de uma substância que poderá ser usada no controle de infecções bacterianas em humanos, como, por exemplo, a pneumonia. Simone, que coordena as pesquisas, explica como a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, iniciou os estudos que são de interesse mundial. Nós estamos trabalhando com bactérias resistentes a antibióticos já há quase 10 anos aqui na universidade. Então, nós identificamos os mecanismos de resistência que essas bactérias adquirem. E em 2017, a Organização Mundial de Saúde sinalizou como sendo uma área prioritária para a pesquisa e desenvolvimento de novos compostos que pudessem ter atividade antimicrobiana contra essas bactérias resistentes. Ela conta como os testes foram realizados na universidade e quais foram os resultados. Nós cultivamos essas bactérias e confrontamos elas com os antibióticos que são disponíveis comercialmente e contra o Carvacrol, que foi o composto estudado por nós. E a partir daí nós identificamos que ele inibe o crescimento dessas bactérias in vitro. Como ele demonstrou essa importante atividade antimicrobiana, nós realizamos os testes também em vivo, com a colaboração do professor Tiago, da Unigran, e a partir daí nós identificamos também que ele tem uma atividade antimicrobiana em vivo. Gleice é doutoranda em Ciências da Saúde. Ela faz parte da pesquisa que descobriu no orégano a substância capaz de controlar bactérias. Um estudo anterior, feito pela uma doutoranda, a Nathalie, doutoranda da professora Simone, ela trabalhou então com óleo essencial de orégano. E ela também identificou que o óleo essencial tinha atividade antimicrobiana. A partir daí, nós procuramos então qual seria o composto majoritário presente no óleo de orégano que seria o responsável por essa atividade antimicrobiana. Depois da importante descoberta, Gleice explica quais serão os próximos passos da pesquisa daqui para frente. A próxima etapa agora é avaliar então o mecanismo de ação do Carvacrol frente a essas bactérias. Por quê? Nós já sabemos que ele tem uma atividade in vitro e in vivo, mas agora nós queremos saber qual o mecanismo de ação do Carvacrol frente a essas células bacterianas, como ele age frente a essas células. Essa não é a primeira vez que pesquisas desenvolvidas na UFGD apresentam descobertas científicas importantes para o Brasil e o mundo. O ensino híbrido já é uma realidade em diversas escolas. Essa modalidade de aprendizagem surgiu por causa da Covid-19. Assistir a aulas presenciais e fazer atividades remotas tem sido rotina entre muitos alunos. De criança para criança. Quando Gilberto criou essa plataforma online do ensino, ainda nem existia pandemia. Aulas totalmente remotas e com o uso de ferramentas virtuais era coisa do futuro. Era muito difícil a gente convencer as pessoas a olharem de criança para criança com o olhar do futuro, né? Olha,
O futuro chegou, a educação está mudando e a gente tem o que está o mundo procurando, só que foi criado no Brasil. O nosso slogan era do futuro para a escola. De repente, a pandemia, saiu todo mundo da escola, foi para casa. No primeiro ano, todo mundo ficou, tipo, o que nós vamos fazer, como é que vai ser isso tudo, como é que vai ficar a educação? A gente imediatamente entendeu que a aula presencial ia voltar, e deve voltar, mas ia demorar, né? Então a gente pegou tudo aquilo que a gente fazia dentro da sala de aula, presencial, e fez remoto. Então a gente literalmente virou um ensino híbrido. Mas com o retorno das aulas presenciais, o sistema híbrido já é uma realidade nas escolas. O ensino possibilita que as atividades escolares sejam divididas entre encontros presenciais e aulas remotas. Um complementa o outro. Aqui nessa escola em São Paulo, o sistema híbrido já funciona desde outubro do ano passado. Atualmente, 35% dos alunos podem estar na escola presencialmente. Na prática, funciona assim, em esquema de rodízio. O aluno fica um dia na escola e 2 em casa. O professor ele está dando aula presencial na escola e online para quem ficou em casa, então ele é on time. Nós temos na escola aproximadamente 40% dos alunos que optaram por ficar totalmente online. Então isso permite com que eu tenha na escola uma flexibilidade de presença em torno de 30% por dia. Então, na nossa realidade hoje, com 40% obrigatoriamente em casa, eu tenho aula dia sim, dia não, dia sim, dia não. Quando o sistema híbrido foi implantado, a Aline, que é professora dos anos iniciais, teve um desafio daqueles: alfabetizar crianças que estão em fase de aprendizado. E não é que deu certo? Reinventamos mesmo todo esse processo, em parceria, né, com os pais também, com as famílias, e trazendo sempre jogos, atividades lúdicas, buscamos culinária, buscamos brincadeiras, mas que tivesse o resultado positivo, que foi o que a gente conseguiu. A Vilma é mãe de um aluno do 3º ano do ensino fundamental. Ela conta que o filho se adaptou bem à nova rotina de aulas e agora se sente segura em mandá-lo para a escola. Mas ele se adaptou bem, assiste às aulas, né? Realiza as atividades da apostila, atividades que é colocado no Classroom e sem problemas nenhum. Já a Paloma ainda preferiu deixar o filho em casa. Como meu marido é de risco, a gente optou por ele ficar em casa todo esse tempo. Eu sei que em algum momento ele vai ter que voltar, mas por enquanto tem essa oportunidade, ele está ficando em casa. Os profissionais da área acreditam que é isso que podemos esperar da educação do futuro. Conteúdos produzidos com apoio de ferramentas tecnológicas vão invadir fortemente a vida dos estudantes no mundo pós-pandemia. O professor terá a inteligência artificial, a inteligência tecnológica a seu serviço. Não dá para a gente pensar mais numa escola que acontecia 2 anos atrás, uma estrutura educacional do século XIX com aluno do século XXI. Eu não dispenso os livros acadêmicos, eu não dispenso o material apostilado, mas eu, junto com esses materiais, preciso de uma plataforma educacional que assista o professor e assista ao aluno. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário de hoje, o ensinamento é para que abramos o coração a Deus, que jamais despreza ou abomina as nossas aflições e nos ajuda a sair até das arapucas preparadas pelos inimigos. Está no livro de Salmos 22, de Davi. Aqui o Davi disse o seguinte: uma coisa que Deus não desprezou, e sabe que Jesus é Deus, quer dizer, o próprio Jesus não despreza hoje. Ele fala assim: não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Se você está aflito, mesmo que você tenha errado, Deus está do seu lado para lhe libertar da aflição. Ele não desprezou e não despreza. O que ele foi ontem, ele é hoje, será eternamente. Ele não desprezou, nem abominou. O que é abominar? Vamos dizer assim, mandar embora, não aceitar uma coisa com rancor. Não fez isso, não. Uma repulsa, é verdade, com rancor. Não fez. Ele não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Então ele quer que você abra o coração para ele e hoje Deus pode mudar essa aflição sua. Aflição na alma, pode também ser aflição no corpo. O missionário voltou à Covid, eu estou cheio aqui agora de problema com a Covid, eu estou
vivendo uma situação anormal. Já é a terceira vez que volta. Eu não creio que voltou, eu não sou médico, é eles que vão dizer. Mas eu penso que o bicho ficou escondido, incubado. Você sabe que, por exemplo, o herpes zoster, o cobreiro, que às vezes daqui a pessoa não aguenta nem a gola da roupa, e se dá na costela, outra parte, dá mesmo. E a pessoa grita de dor porque aquilo ali e a incomoda. É o vírus da catapora, aquele que todo mundo teve. Ele não foi embora, ele ficou no corpo. Quando o sistema imunológico abaixa, ele aparece. É um vírus oportunista. Mas Deus não despreza nem abomina a aflição do justo. Então você vai a ele hoje que ele vai lhe ouvir. Nem escondeu dele seu rosto. Jamais Deus vai fazer isso. Deus entende, mesmo que você caiu, por que você caiu? Foi uma armadilha do inimigo, uma arapuca que ele fez, você caiu nela, mas se você pediu resgate, Deus vai resgatar você. E diz mais aqui, nem escondeu dele o seu rosto. Ele não vai esconder de você o rosto de jeito algum, não vai ficar com vergonha de você. Antes, ele clamou quando ele clamou, o ouviu. Então, clame a Deus, que Deus quer ouvir você, e ele é esse ser lindo que nós temos, que vai operar agora. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.